Lição 13. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os alunos, professores e superintendentes da escola dominical. Estamos nos preparando para mais uma aula, a última aula deste trimestre, e o assunto será Tema Deus em todo o tempo. Diz o texto áureo da nossa lição: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 13. Verdade prática: obedecer aos mandamentos do Senhor é a prova de que vivemos uma vida justa diante dos homens e de Deus. Querido professor, vivemos tempos difíceis. Na expressão do apóstolo Paulo, os dias de hoje não são apenas difíceis, são simplesmente trabalhosos. Por esse motivo, precisamos colocar em prática, em nossa vida, o texto áureo da lição de hoje. Porque quando falamos de impiedade, geralmente pensamos naquele que não aceitou a Cristo ainda, naquele que não frequenta a igreja, naquele que não lê a Bíblia, que não conhece teologia. Quando falamos em impiedade, pensamos logo no mundo, mas infelizmente há muitos crentes ímpios também. Sabe por quê? Porque não temem mais a Deus, não buscam mais ao Senhor, não oram como deveriam orar, não se humilham como deveriam se humilhar diante do Senhor todos os dias. E, infelizmente, há muitos professores ímpios também. Eu sei que esta palavra é dura, mas, infelizmente, há muitos professores que hoje estarão ensinando o temor a Deus, mas não temem mais ao Senhor. Como podemos ministrar uma aula com esta temática se não amamos a Deus, se não o tememos, se não guardamos os seus mandamentos e se não somos mais o exemplo dos fiéis? Por esse motivo, nossos alunos precisam ver em nós, professores, um exemplo de amor, piedade, temor ao Senhor. E eles têm de ver em nós também crentes exemplares, que observam e guardam cada um dos mandamentos do Senhor. É uma situação bastante difícil. Observe bem. Nós somos professores, somos mestres, mas de nada adianta ministrarmos uma excelente aula, de nada adianta trazermos para cá os originais hebraico e grego se não soubermos falar a linguagem da piedade. Precisamos ser professores realmente piedosos, que sejam o exemplo de nossos alunos. Caso contrário, sobre nós toda a condenação divina. É o que lembra-nos Tiago.
Muitos querem ser mestres, mas não estão dispostos a pagar o preço. Ou seja, viver uma vida realmente exemplar diante de Deus, da igreja e da sociedade. Porque se eu falar e não praticar, eu estarei perdendo todo o meu tempo. É o que enfatiza Salomão. Depois de 40 anos de uma vida folgada, regalada e rica, Salomão conclui agora que o melhor de todas as coisas na vida de um ser humano é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Leve, portanto, os seus alunos a serem crentes, que amem, que temem, que guardem os mandamentos do Senhor. Caso contrário, eles perderão a sua alma. Professor, observe bem. Sob a sua responsabilidade agora, acham-se as almas de todos os seus alunos, e você é responsável por cada uma delas. E se você não tiver exemplo? E se você não temer ao Senhor? E se você for um crente relapso, com mau testemunho, como os alunos ficarão? As nossas aulas só serão eficientes se os nossos alunos virem em nós o Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, nós seremos duplamente condenados diante de Deus e diante da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer uma aula eficiente? Não se limite a prepará-la bem. Procure vivê-la em seu dia a dia. Estamos chegando ao final do ano. E, como sugestão, chame os seus alunos. Convoque-os para que façam um novo pacto diante de Deus com a ajuda do Espírito Santo. E, a partir de agora, uma vida mais piedosa, mais santa, uma vida com mais reverência diante de Deus e de sua igreja. Menos do que isso é inaceitável. Chega de nominalismo em nosso meio. Precisamos voltar a ter uma vida cristã plena, cheia de Deus e vazia de nós mesmos. Você quer ser bem-sucedido, aluno, professor, superintendente? Coloque o texto áureo desta lição em sua vida. Eu vou repeti-lo. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E para os jovens, nós temos esse versículo tão maravilhoso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Jovem, sirva ao Senhor. Seja santo como José, que disse não ao sexo ilícito, pecaminoso, fora e antes do casamento. Precisamos de jovens puros que, neste momento, lembrem-se de seu Criador. Caso contrário, você jamais entrará no reino dos céus. Quantos jovens hoje não estão vivendo de maneira lasciva, totalmente permissiva, sem Deus? Não queira viver assim, jovem. Tema o Senhor. Ame ao Senhor. Retenha-o em seu coração, em sua alma. Peça-lhe neste momento perdão por todos os seus pecados e diga-lhe: Senhor, a partir de agora, eu quero uma vida totalmente renovada diante de Ti e desta igreja. Eu quero ser um exemplo. Porque o fim de todas as coisas, enfatiza Salomão, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Caso contrário, jamais veremos a face de Deus. Querido professor,
A partir de agora falaremos com toda a autoridade no poder do Espírito Santo. Portanto, não se esqueça, você está diante da melhor de todas as mensagens, porque vem da Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, fale com autoridade, com ousadia. Fala o que convém à sã doutrina, é o que nos recomenda o apóstolo Paulo. Porque fazendo assim, nós salvaremos tanto a nós mesmos, como também aos que nos ouvem. É o que nos recomenda a palavra de Deus. Não tenha medo. Fale a palavra de Deus com autoridade e ousadia, na sabedoria e na força do Espírito Santo. E, por favor, entre em contato conosco, porque queremos saber o resultado de sua aula, de seu ministério. O seu trabalho é muito importante para todos nós. Nosso Pai Celeste, chegamos ao final deste trimestre, Senhor. Ajuda-nos, fortalece-nos, porque queremos temer-te cada vez mais, amar-te cada vez mais. E não pode ser menos do que isso, Senhor. Ajuda-nos a ser o exemplo dos fiéis, porque caso contrário, jamais entraremos na tua casa. Mas nós queremos estar aí contigo, desfrutando da tua comunhão. Em nome de Jesus. Amém. A todos os nossos alunos, professores e superintendentes, um feliz ano novo, na paz de Cristo Jesus. CBAD, a editora da Escola Dominical.